sociólogo, sou professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu trabalho com estratificação social e pobreza. Me leva a estudar a população em situação de rua já há algumas décadas, né? E, enfim, na universidade eu tenho trabalhado numa pesquisa, um projeto de pesquisa com meus alunos agora, chamado A Máquina de Fazer Párias, né, que envolve estudos sobre população em situação de rua, e também um grupo de pesquisa sobre sociologia do trabalho, né, que é um tema conexo. E, enfim, no momento, além de professor de estudo de ciências sociais, eu sou também sindicalista da Associação dos Docentes da UERJ. Como é que o senhor avalia o papel das universidades dentro ou nesse momento de pandemia ao qual a gente vive? Olha, eu acho que o que a gente tem é uma intensificação do papel que as universidades sempre têm, né, Wagner? Eu acho que a opinião pública ela é muito alimentada por acontecimentos tópicos, né? A manchete pode ser uma crise, a manchete pode ser uma tragédia, pode ser uma pandemia, né? E os olhares tendem a se voltar muito imediato, né? O trabalho das universidades, né, do conjunto dos saberes envolvidos na universidade, é sempre pensar o que acontece hoje em termos de processo, né, em termos das suas múltiplas variáveis, né? Então, a química, a farmácia, a medicina têm uma contribuição a dar conectadas em diálogo, né? Da mesma forma que a geografia, a história, a psicologia, né, outros saberes também podem ajudar a gente não apenas a enfrentar um problema, mas também a entender como ele surge, sabe? Vou dar um exemplo aqui das minhas observações aqui desde o início dessa pandemia no Brasil, né? Eu estava refletindo, Wagner, que a percepção que as pessoas recentemente têm, né, do próprio conceito de vírus, né, como um elemento que causa doença, né, que causa morte, é algo muito recente para algumas gerações. Estou pensando que pessoas na faixa dos 20 e tantos anos, né, a primeira coisa que eles vêm à memória quando se fala de vírus é aquilo que afeta os seus dispositivos de computador ou de celular, né? A ideia de um vírus que causa morte estava um pouco defasada no imaginário geracional. Tá? Evidentemente, isso afeta a maneira com que as pessoas interpretam o que está acontecendo, né? Demora para a ficha cair, sabe? Se recuperar essa ideia, primeiro, né, de vírus como algo que afeta organismos vivos, né? Potencialmente causa morte, não causa morte só de um grupo, causa de qualquer pessoa, né? O entendimento da própria vulnerabilidade, né? Sintomas, condições assintomáticas de transmissão, isso é muito complexo, sabe? Eu acho que entre epidemiólogos pode parecer uma banalidade, falar, mas é claro que você tem que fazer quarentena. Mas chegar ao entendimento das pessoas requer a mobilização de outros saberes. Eu acho que a universidade pode contribuir muito com isso. Além, é claro, né, de todas as tecnologias, né, todos os aparatos de ferramentas tecnológicas para salvar vidas, para intervir nos sintomas e na transmissão. Eu acho que tem essa dimensão subjetiva, social, né, e que a gente não pode, por exemplo, subestimar a população. Eu acho que a universidade tem, respondendo à tua pergunta, uma obrigação de criar pontes comunicativas, né, que nem sempre estão presentes entre a academia e a sociedade. Eu acho que, e por isso que nesse momento a gente tem que intensificar isso. Não só pela emergência, né, Wagner, mas eu acho que a bem da democracia, sabe? A democracia deve atingir também o funcionamento, a lógica da universidade, a epistemologia científica. Tenho acompanhado também pela minha atual situação como sindicalista, né, os esforços no sentido de ir aos movimentos sociais, de comunicar essa ideia de uma frente em que nós não tenhamos, como universitários ou como pesquisadores, uma posição de condução hierárquica de vanguarda. Tá? Nós precisamos conhecer a maneira como a sociedade já vinha se mobilizando
no mínimo para a manutenção da sua existência. Como é que as pessoas nas favelas fazem frente às intervenções cotidianas do Estado, não apenas desse momento, né? Como é que a gente pode trazer isso, né, para algum tipo de diálogo entre o conhecimento que nós produzimos, né, e a necessidade de enfrentamento não só da epidemia, mas desse surto que não é só brasileiro, de obscurantismo, sabe, Wagner? Eu acho que não é fruto apenas da estupidez, né, do não alcance intelectual, né? Os agentes podem ser agentes desse tipo de política que ataca o conhecimento, ataca a universidade, e não ataca só a universidade, não, né? Ataca qualquer epistemologia, qualquer saber, né, que não seja aquele muito delimitado e etiquetável pelo mercado, né? Então, a mesma corrente que desqualifica a pesquisa, desqualifica a universidade, também desqualifica a arte, também desqualifica os saberes dos povos originários, sabe? Joga a canto, não por acaso, a filosofia e as ciências sociais como as coisas que não têm repercussão na vida prática, né? No fundo mesmo, a gente tem, por um lado, Wagner, um arremedo de uma retórica estadunidense, né, que é negacionista, que é voltada para o mercado e que é militarizada, certo? Dizer, não é verdade que o governo dos Estados Unidos da América do Norte, não obstante, negue a ciência, negue o aquecimento global, etc., deixe de fazer pesquisa. Só que o uso dessa pesquisa é voltado para guerra, né, para militarização, né, não só para além das suas fronteiras, para dentro das suas fronteiras também. Sabe? Tecnologias que permitam manipular eleições, por exemplo, né, manipular o fluxo de informações, né, criar uma indiferenciação entre informação confiável e fake news, né? São instrumentos de controle de rotina, né? Então, há pesquisa envolvida nisso, né? O que as universidades têm feito, talvez, seja no sentido de tentar, e eu tenho visto em diferentes iniciativas, aqui no Rio de Janeiro, outras universidades, às vezes até com menos recursos que as universidades do Rio têm, de tentar buscar algum tipo de conexão, né, para não apenas informar as pessoas, não apenas colocar a sociedade civil como uma folha em branco em que a gente vai colocar, olha só, aprendam como pensar, né? Olha só, vejam o que é a realidade que vocês não estão percebendo. Ninguém ensina ninguém a pensar. O que a gente faz é apresentar a opção, né, de um conjunto de informações para pessoas organizarem o seu pensamento, né? E isso é extremamente perigoso, e é isso que está na matriz do que está por trás desse ataque das universidades, sabe, Wagner? Essa coisa de demonizar o professor, né? Não só professor pesquisador, professor universitário, né, como um membro de uma elite deslumbrada, né? E a gente não pode negar que há colegas que, sim, né, vestem essa fantasia, né? Mas não tem sido, né, a característica de quem insiste em viver dessa profissão, né? O que a gente tem hoje, né, e eu acho que é uma experiência muito valiosa, é uma geração de pessoas de classes sociais na universidade pública do Estado do Rio de Janeiro, né, que estão em posição de trazer as suas vivências e fazer uma coisa muito valiosa, Wagner. Quando eu estou falando de um modelo de análise de segurança pública da década de 50, por exemplo, né, um estudante pode dizer, olha, isso daí está errado, esse cara daí, né, está falando de alguma coisa que não se aplica à nossa realidade, porque o que eu vivo no caminho de minha casa até esta sala contradiz essa teoria. Então, ele pode não ter, né, nem o vocabulário, nem as leituras, né, mas ele pode se colocar em posição de renovar o conhecimento. Então, a universidade não pode ser, né, e a única saída, né, para a gente combater esse obscurantismo, deixar de ser, tanto quanto possível, uma via de mão única. Nós, a vanguarda, levamos ao povo. Tá certo? Colocar diferentes vivências etárias, de classe, de gênero, para dentro da universidade é uma condição fundamental não só para a renovação do conhecimento, né, mas para a intervenção na sociedade. A gente está trazendo esses atores para dentro da universidade.
Isso é absolutamente fundamental e eu acho que essa onda obscurantista conservadora tem um medo enorme disso. Sabe? Eu sempre digo, não só para empoderar os meus alunos, mas para lembrar do poder que eles têm. Sabe? Por que filosofia, ciências sociais e história precisam ser tão difamados? Né? Porque eles são perigosíssimos. Sabe? Tem uma possibilidade enorme, primeiro, de dizer, olha, isso que acontece não precisa ser sempre assim. Que é o princípio básico. Né? A gente tem que combater o fatalismo. Quando a gente ouve o senso comum, as pessoas, independente da sua matriz ideológica, dizer coisas, mas isso daí, rapaz, isso daí é cultural. Né? Quando você destrincha essa frase, né, parece que cultura é como uma placa colada, sabe? Uma determinação programática nas nossas vidas que não pode ser mudada. Quando alguém diz, isso é cultural, quer dizer, não tem jeito. Sabe? A gente precisa mudar isso. A gente precisa colocar a cultura, esse é o mistério da antropologia, né, dentro do seu processo de formação, dentro do seu processo político de formação. O estudo da desigualdade também é para falar disso. Quais são os aspectos da nossa cultura que determinam uma hierarquia? Por exemplo, quando a gente tem expressões do tipo a norma culta. Né? A norma culta é uma distinção hierárquica que, pela própria nomenclatura, desvaloriza a norma inculta. Né? O que seria a norma inculta? Aquela que não ganha um carimbo, uma credencial, seja dada pela universidade, seja dada pelo tecnicismo, seja dada pela classe. Né? A gente não pode perder de mente, né, que, não obstante a grande importância, né, que a medicina tenha como conhecimento, como ciência, ela vem daquela tradição lá, né, da nossa história de 3 profissões fundamentais, né, advogados, médicos e engenheiros, em que a posição do diplomado, a posição dos bacharéis, não era necessariamente como profissionais daquele conhecimento que eles receberam, né? Mas donos de canudos e anéis ornamentais, sabe, que davam uma outra camada de poder na sua condição de classe. Né? Aquele doutor, né, de titularidade na frente do nome tem importância política, não tem importância técnica. Certo? Então, esses outros conhecimentos que eu acabei de mencionar, na sua necessidade de se popularizarem, né? Não estou aqui desqualificando os doutores, muito pelo contrário, né? Mas a possibilidade que a gente tem, né, de fazer com que essa cultura fatalista possa ser confrontada. Sabe? Acho que o papel fundamental é esse de mostrar a mutabilidade, né, das crises, das condições que nos afetam. E quando a gente pensa que uma condição crítica foi resultado de um processo, a gente começa a procurar responsáveis por esse processo. Né? Então, combater o fatalismo é também combater o anonimato dos responsáveis pela crise. Sabe? A gente precisa pôr o dedo na ferida, apontar como que escolhas foram feitas, resgatar a história de quem perdeu as batalhas. Isso é fundamental. Tá? Ir contra a norma culta, ir contra a história oficial. Esse é muito o papel das ciências sociais e também das artes, sabe, Wagner? As artes têm uma possibilidade, um poder de penetração cultural, né, no cotidiano das pessoas, de trazer expressões que às vezes não estão dentro da gramática, não estão dentro da norma culta, mas que são muito potentes, né, para mostrar as ambiguidades e os pontos que a gente precisa superar para ter uma condição de vida justa para todo mundo. Então, assim, o conjunto de saberes das ciências sociais é muito valioso, não só porque ele é útil para enfrentamento dessa ou daquela crise tópica, sabe? Mas no sentido de criar uma convivência democrática entre opiniões, entre participações. Problematizar um contexto social não é atrapalhar ele, sabe? Se a gente for se transportar para aquele exemplo de conversa do bar, né? Já veio esse cara aqui para sociologizar um assunto que não era problema. Né? Isso não tem que ser o chato da discussão, isso não tem que ser aquilo que vai, por quebrar o consenso,
causar um desconforto. O desconforto é necessário. Esse é o papel das ciências sociais: combater o fatalismo e criar o desconforto.